Olá, eu sou o Dr. José Luiz, cirurgião geral e videolaparoscopista. Atuo nas áreas de cirurgia geral e videolaparoscopia, aparelho digestivo e também na gastroenterologia clínica. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco a respeito de esteatose hepática. Você já ouviu falar nisso? Em alguém comentando, de repente alguém vai lá, faz o exame e vê uma esteatose hepática. O que significa isso? Vamos conversar um pouco a respeito desse assunto. E se você tem curiosidades em assuntos relacionados à área de saúde, dicas de saúde, então você está no lugar certo. Tá? Aproveito para lembrar que você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e vai ser um maior prazer conversar com você no chat. Tá? Você também pode compartilhar essa informação com quem você acha que vai se beneficiar com essas informações que a gente vai tratar, ok? Então vamos ao vídeo. Então, o que seria esteatose hepática? Seria um aumento da quantidade de gordura no fígado. De maneira bem simples, seria isso, né? O exame que revela normalmente esse achado, pelo fato de ser o mais frequentemente realizado, é a ultrassonografia. Tá? Então, quando você está lá sendo submetido ao exame, o colega, o ultrassonografista, ele vai identificar um fígado um pouco mais escuro, onde há uma certa dificuldade de identificar umas estruturas lá, uns vasinhos lá, que normalmente são mais fáceis de identificar. Quando esse fígado está um pouco mais escuro assim, a interpretação natural é que seja esteatose hepática, que é a causa mais comum disso aí. Tá? Mas aí, enfim, eu devo me preocupar com isso, é algo comum, não há do que me preocupar, como é que fica isso? Então, assim, a gente tem que ver, primeiro, a intensidade dessa esteatose hepática, porque a esteatose hepática ela pode ser leve, moderada ou acentuada, ou seja, ela pode ser grau 1, grau 2 ou grau 3. O grande problema é que quando essa impregnação, esse acúmulo de gordura no fígado, ela torna-se mais acentuada, então pode haver um processo inflamatório no fígado. Então a gente já chama de esteatohepatite, ou seja, você tem componentes de esteatose e componentes de inflamação mesmo, né? Esteatohepatite. E esse processo, se for muito acentuado por longo período, por longo tempo, pode evoluir com um processo que nós chamamos de fibrose. Tá? Em alguns pacientes, sem acompanhamento devido, sem o devido tratamento, pode evoluir para cirrose. Tá? Poxa, mas o Dr. Zé Luiz, quer dizer que eu fiz um exame aqui, mostrei esteatose, quer dizer que eu vou ter cirrose? Não, não é assim que funciona. Tá? É um pequeno percentual de pacientes com formas de esteatose acentuada, sem acompanhamento, sem tratamento, que podem evoluir para uma forma mais grave, final, que seria a cirrose. Mas até lá, então tem muita coisa que a gente pode fazer antes para evitar que haja essa evolução da doença. Tá? Mas assim, primeira coisa que a gente precisa entender também é o que provocaria a esteatose hepática. Então hoje, né, o grande responsável pela a prevalência, né, o número total de pessoas que têm a esteatose hepática seria a questão do peso. Então, assim como a gente tem hoje em dia uma epidemia de obesidade, de sobrepeso, então esse tecido gorduroso ele vai se acumular em vários tecidos, não apenas embaixo da pele, mas também dentro do abdômen, aquela gordura abdominal, que é uma gordura que tem, digamos assim, um efeito deletério maior para a saúde. Tá? É um acúmulo de gordura que normalmente está mais associada com aterosclerose, né, doença vascular. E nesses pacientes, não raro, você vai ter um acúmulo também nas vísceras e, dentre elas, o próprio fígado. Tá? Existem outras situações menos comuns que podem também provocar a esteatose hepática, por exemplo. Pode acontecer secundária a alguns medicamentos. Então, alguns medicamentos podem, em alguns pacientes, desencadear algum grau de inflamação e isso pode desencadear a esteatohepatite e pode evoluir para algumas situações como essas que eu falei para vocês. Tá? Outras condições, como quadros infecciosos, especialmente infecções crônicas, podem também evoluir com esteatose hepática e com esteatohepatite. Tá? Então, hepatites virais, né? Os vírus hepatotrópicos, que a gente chama, né? Que são vírus que têm um tropismo positivo para o fígado, tem uma preferência pelo tecido hepático. Então, especialmente hepatite B e hepatite C, que tem uma tendência, especialmente a C, a tornar-se doença crônica, que podem gerar também essa possibilidade. Existem outras doenças também, que nós chamamos de hepatites autoimunes, onde as pessoas têm anticorpos que
acabam agredindo o próprio corpo, né? Nesses pacientes, você pode ter uma hepatite que nós chamamos de hepatite autoimune. E essa autoimunidade, essa autoagressão, ela pode provocar a esteatose hepática, esteatohepatite, e pode eventualmente evoluir para uma situação de fibrose, de cicatriz, né? Que em último caso poderia evoluir para uma cirrose hepática. Então, assim, a esteatose hepática é uma situação que não é rara, é bastante frequente, tá? A gente tem que avaliar o paciente como um todo, com exame físico, exames laboratoriais, para identificar a provável causa ou as prováveis causas, e a partir daí a gente atuar nessas causas, para a gente ter como consequência uma limpeza, digamos assim, dessa gordura do fígado, tá? Então a gente chama atenção também que alguns produtos estão aí para a venda, né, que prometem limpar, tirar a gordura do fígado, né? Na verdade, a gente tem normalmente uma resistência para prescrever de maneira mais liberal medicamentos, porque não existe assim uma comprovação científica de que haja uma mudança no quadro diante de uso de medicamento. O mais importante é, na verdade, mudar hábito de vida. Então, um hábito de vida saudável, com atividade física, uma dieta balanceada e controle ponderal, ou seja, controle do peso. Normalmente, essas estratégias elas são mais eficazes do que qualquer medicamento. E aí você pode fazer um downgrade, você pode diminuir essa esteatose hepática, diminuir esse grau de esteatose hepática e desinflamar o fígado e aí seguir sua vida sem nenhum problema. Tá bom? Você sabia o que era esteatose hepática, sabia as causas, né, como tratar. Então, se você não sabia, aproveite e dá aí o seu like, né, dá a sua curtida. Né, não esquece de se inscrever no canal se você gosta de assuntos assim, dicas de saúde. Aqui tem bastante coisa nesse sentido. E você também pode ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Sempre que a gente colocar novidades, a gente sempre coloca novidades semanalmente, você vai ficar sabendo e não vai perder nenhuma informação. Tá? Lembro também que vocês podem comentar, vai ser um maior prazer também discutir a respeito. Tá? Se você tem esteatose ou teve esteatose, se foi feita alguma investigação e mostrou alguma normalidade, a gente vai ter o maior prazer de discutir com vocês. E se você achar que merece também, de repente você pode compartilhar aí com um amigo, uma amiga, um familiar que fez o exame e que mostrou uma esteatose e que está meio que desesperado e procurando no Google alguma informação. E muitas vezes essas informações desorganizadas acabam aí piorando, gerando muito mais ansiedade. Tá bom? Então, agradeço a companhia, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.